E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Nessa aula, pessoal, eu vou avançar um pouco mais ainda sobre a questão de direito conexo. Por que a minha insistência no tema? Porque os detentores de direitos conexos, os titulares de direitos conexos, são às vezes os que mais precisam dessa informação, por conta que às vezes têm a maior dificuldade de acesso a esse direito, por conta da maneira como isso acontece, por conta dessa ordem cronológica da linha do tempo, aonde que ele se encaixa, por conta da formalidade e da burocracia que às vezes ele encontra. Mas é muito importante que esses conceitos, não que você decore, mas que você absorva eles de alguma maneira, para que você, no momento de saber lidar com isso, no que diz respeito a poder interpor o seu direito, a reclamar por ele diante dos negócios ao qual você se submeter, para que você relembre dessa aula e da importância que é que você se submeta a essa condição de titular de direito conexo. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, bem rápido, tá? Nessa interpretação, nesse entendimento sobre direito conexo do Superior Tribunal de Justiça. Ó. O Superior Tribunal de Justiça, pessoal, você só precisa entender que é a nossa terceira instância da esfera do ambiente judiciário. E é a partir de lá que as jurisprudências se formam. Todas as outras instâncias, a segunda e a primeira, elas olham para lá para poder formar um entendimento e um convencimento sobre determinado tema. Vamos ver o que eles falam a respeito disso. Vamos dar uma olhada, pessoal. Olha só. São detentores de direitos conexos, aparentados ou vizinhos ao direito de autor, atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma de obra literária ou artística. Esses artistas são chamados de executantes ou intérpretes. Então, você entende que esse direito está concedido a partir da sua participação diretamente nessa obra autoral originária, a partir do momento que você esteja ali interpretando ou executando essa obra, isso já te dá uma titularidade de direito conexo. Avançando um pouco mais, dá uma olhada também nesse conceito. Diversamente do que ocorre em relação ao direito de autor, que nasce sempre com a criação intelectual, a titularidade originária dos direitos conexos ao de autor, no campo musical, pode surgir somente a partir da fixação sonora da obra intelectual. Olha que importante isso. Nós já falamos sobre isso, mas o direito conexo, ele é um parasita ao direito autoral. O direito autoral é sempre um hospedeiro. É a partir lá do compositor, seja com letra ou sem, que ele vai gerando todas essas formas de negócio que eu encaro como negócio, porque o direito conexo é um direito de alguém que está intervindo sobre aquela determinada obra. Então passa a ser um negócio a partir do momento que envolve o direito de alguém, né? E é o que ocorre na produção fonográfica, ao contrário da interpretação ou execução musical, essas com características mais próximas à criação intelectual. Pessoal, dá uma olhada também nesse entendimento. São os direitos reconhecidos a determinadas categorias que auxiliam na criação, produção ou difusão da obra intelectual. Entre os titulares conexos estão os intérpretes, os músicos acompanhantes, os produtores fonográficos. Quem são os produtores fonográficos? São os responsáveis pela produção e divulgação dos fonogramas e da utilização do CD, do DVD, enfim, daquela produção que vai para a plataforma digital atualmente, né? E as empresas de radiodifusão. Embora a expressão direito de autor aplique-se apenas ao autor e direitos conexos ao de autor, aos artistas, intérpretes ou executantes, determina a lei autoral vigente de forma simplista que o termo direitos autorais denomina o conjunto dos direitos de autor e os que lhes são conexos. Então, pessoal, olha que importante isso. Quando a gente fala assim, o termo direitos autorais, isso aqui é muito interessante. Isso aqui, pessoal, eu tirei de um estudo que eu fiz muito profundo, de um manual de direito autoral de um grande professor, ao qual eu tive a honra de tê-lo como professor no meu curso de especialização, e isso eu tirei do livro dele e eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Quando nós tratamos direitos autorais, os direitos autorais, nós estamos nos relacionando a esse nome aos direitos de autor e aos que são conexos, para você entender a importância do quanto isso deve ser levado a sério.
Ó, cabe aos intérpretes e músicos executantes o direito de autorizar ou proibir a utilização de suas interpretações ou execuções. Os produtores de fonogramas autorizar ou proibir a utilização de seus produtos. É, Então, pessoal, a partir do momento que você participou de uma obra musical como músico, ali na concepção da produção dela para que ela vire um fonograma, para que ela vire de fato uma obra musical, esse seu direito conexo, ele permite autorizar ou proibir a utilização disso. E isso é muito importante que você saiba desses direitos conexos, que também não é só no fato de receber depois, mas da maneira como isso vai ser utilizado. É importante que você tenha isso em mente. Ó, a pessoa jurídica não é criadora, mas pode ser titular dos direitos conexos de natureza patrimonial, por cessão ou outra disposição legal. Como é que é isso, pessoal? Imagina que o produtor musical ele é um MEI, ele é uma empresa. Nós já falamos aqui sobre a questão de você pensar na vida empresarial, pensar na formalidade do empreendimento da pessoa jurídica, de você virar uma empresa, porque você é um empreendedor, o músico, o operador do negócio, do entretenimento artístico, musical, ele é um empreendedor. Então você, se está na condição de empresário, isso vai te possibilitar muitas operações interessantes. E aqui é uma informação extremamente esclarecedora, de que você na condição de pessoa jurídica, você pode ser detentor titular de direitos conexos de natureza patrimonial, você pode poder comercializar isso. Isso na condição de produtor fonográfico, isso na condição ali de músico, você pode dispor desses direitos a partir de um CNPJ. Essa informação. Aqui também, pessoal, quis deixar um ponto interessante para vocês entenderem sobre o direito conexo do produtor, o direito conexo do intérprete e o direito conexo do músico executante. Vamos entender essa questão sobre o direito conexo do produtor. É todo aquele que banca, financia o projeto musical, é o proprietário do fonograma, fonomecânico, aquele que detém os direitos de reprodução de uma obra e por isso tem a função de remunerar os participantes que realizaram a produção de determinada obra, músicos, autores, músicos acompanhantes, intérpretes. O produtor fonográfico pode repassar, negociar os seus direitos a outra pessoa. Então, pessoal, o produtor fonográfico, ele vai ser realmente o manager, né, o operador do negócio, aquele que vai ou bancar aquela produção para poder acreditar naquela obra como uma futura possibilidade de sucesso e de ganhos posteriores, mas naquele momento ele vai ser ao qual vai fazer essa organização e vai fazer os registros necessários para isso, ao qual vai registrar obras, colocando na condição de produtor fonográfico, ele vai fazer a remuneração das pessoas que vão ser ali titulares de direito conexo. Então, isso que é muito importante, a partir do momento que você vai participar de uma gravação, por exemplo, você precisa saber quem é o produtor. Quem é o produtor fonográfico dessa operação ao qual que estou gravando? É o fulano? Fulano, vamos falar sobre a questão do ISRC, dos cadastros que você vai falar. Você precisa dos meus dados para poder deixar tudo isso organizado, para formalizar, para que eu venha receber os meus direitos conexos depois. Como é que está isso? A questão dos registros nas associações e tal. Nós falamos disso e hoje isso para você é uma questão a qual você já tem ideia, já sabe como lidar com isso. Ó, direito conexo do intérprete. Outro personagem do direito conexo, ou intérprete, é todo aquele que sola ou canta determinada canção. O músico instrumental também é considerado um intérprete. Isso é interessante, né, pessoal? Às vezes bate muito na dúvida dos músicos, por exemplo, que gravam um CD instrumental e ali tem alguém que está fazendo ali os temas, solando, e ele não sabe que ele pode ser considerado não só como músico naquela operação de gravação, mas ele também pode ser considerado um intérprete daquele negócio. E é importante que você entenda também que a música instrumental tem um intérprete. E então a pessoa que canta também dentro daquela daquela produção fonográfica, ele vai ser o intérprete, ao qual ele não é o autor, ele não é o compositor, mas ele é a pessoa que vai ser interpretada, ele é a pessoa que vai interpretar aquela obra musical, e isso por meio de negócio já tratado diretamente com o compositor. Direito conexo do músico executante. É o personagem que está ligado ao direito conexo de um fonograma,
conexo à obra musical, seja ele um corista, um baterista, um pianista, um violonista, um percussionista, um guitarrista, um saxofonista. Isso é o que nós já falamos, né, pessoal? Divididos isso nos conceitos anteriores. Mas essa pessoa, ela vai ser ali o músico que vai realmente participar, seja da maneira que for, seja com o instrumento que for, mas a partir do momento que ele produzir a sua arte dentro ali daquela obra musical e ele der a sua contribuição a partir daquela interpretação daquele instrumento que ele tem direito conexo, ele é titular de direito conexo e ele vai ser também uma das pessoas que vai receber por conta dessa execução pública futura dessa obra. Legal? Bom, é isso aí, pessoal. Te vejo na próxima aula.